Do Daniel Sapateiro, nós vamos então estender o nosso sinal agora ao Wellington Calazans, que conversa connosco a partir de Estocolmo. Wellington, boa noite e seja bem-vindo mais uma vez à Hora 10, edição da noite. Boa noite, Dorivaldo Aleixo. Boa noite a você assistindo ao Hora 10 aqui no canal TPA Notícias. É um prazer estar aqui de volta. Wellington, o prazer é todo nosso em recebê-lo e consigo também queremos exatamente olhar para este momento que está a ser notícia, não apenas em Angola, mas também pelo mundo. Portanto, a visita dos reis de Espanha a um país africano, Angola exatamente, uma análise político-diplomática de uma forma panorâmica, olhando para aquilo que está a ser este momento. Quais são os principais impactos que podemos identificar aqui como sendo derivados desta visita? Primeiro que a expressão diversificação da economia ganha um sentido ainda mais verdadeiro, porque antes, quando falavam sobre diversificação, na cabeça de muita gente, inclusive de Angola, sempre vinha primeiro países de língua portuguesa como os principais atores. E dessa vez, e olha que com um atraso um pouco inesperado por conta da pandemia, a Espanha mostra que tem em Angola um parceiro preferencial. E com isso, essa visita ela é muito importante para a estratégia política do presidente João Lourenço, que sempre teve essa diversificação da economia como uma das suas bandeiras, e também do ponto de vista diplomático, como você colocou, que abre uma perspectiva muito grande para Angola a partir dos países de língua espanhola como um todo, em especial aí os países da América Latina, como foi colocado pelo colega anteriormente. Importante também destacar que não é apenas na questão do comércio que isso renderá bons frutos nessa parceria. Angola também é um país hoje muito importante para os países europeus e a Espanha busca Angola não através de um bloco econômico europeu e etc. A Espanha vem com a sua bandeira, o seu rei, a sua rainha, apresentar uma proposta de aproximação entre os dois países e isso está cada vez mais claro. Não podemos esquecer que antes já havia acontecido a visita do presidente espanhol a Angola e a retribuição da visita do presidente João Lourenço à Espanha. Então, essa presença da família real espanhola em Angola tem uma simbologia, um simbolismo, muito grande, porque confirma que ultrapassa questões de governos que estão no poder. É uma questão de Estado, é uma questão estratégica para a Espanha, a aproximação com Angola, e essa perspectiva que eu estou apresentando aqui para o nosso público é a perspectiva da Europa em relação a Angola, e não o contrário. E por isso eu acredito que, para além das questões comerciais, e desse impacto positivo que eu mencionei na abertura de novos mercados, nós teremos aí intercâmbios em diversos setores, especialmente na pesquisa científica. A Espanha é um país que tem um turismo muito forte e que pode transferir esse know-how também para Angola, que precisa aproveitar a riqueza natural que possui para transformar isso numa fonte de arrecadação e também de geração de postos de trabalho. Portanto, Dorivaldo, só vejo aspectos positivos em tudo isso e longe de querer dizer, como alguns, eu vi aqui na imprensa angolana à distância, obviamente, porque estou fora, alguns comentarem que o presidente João Lourenço vê hoje a Espanha como prioritária em detrimento de Portugal. As pessoas precisam entender que diplomacia não é uma coisa que, ao aproximar de um país, exclui o outro. Nem sempre o mundo está em guerra. Angola é um país que, como foi muito bem dito pelo rei, é um país que tem na paz a sua grande marca hoje. Então, Angola busca criar laços de amizade, de boas relações com diferentes países
E essa aproximação com a Espanha não significa exclusão de Portugal, até porque os laços com Portugal são laços históricos também e são importantes as relações entre os dois países. Uma coisa não anula a outra. A chegada da Espanha nessa aproximação com Angola é uma conquista do povo angolano, mas também uma conquista do povo espanhol, Dorivaldo. Há uma necessidade de se colocar um acento tónico neste aspecto, porque eu também, de facto, pude acompanhar algumas reações à volta desta temática e retratadas exatamente desta forma. Muito obrigado, Wellington. E uma outra questão também está relacionada aqui aos vários memorandos que vão sendo assinados. Hoje, por exemplo, 3 memorandos já foram assinados, são memorandos de diferentes áreas, diferentes setores. Olhando para aquilo que vão sendo também estes memorandos que vão sendo assinados, o que é que podemos, de facto, esperar para os próximos tempos? Podemos esperar a consolidação. Como eu falei, Dorivaldo, essa parceria ela já poderia estar num estágio mais avançado. Certo. Houve um prejuízo muito grande em decorrência do período pandêmico, que, como sabemos, paralisou a economia do planeta. E isso prejudicou um pouco os planos iniciais, que não é um plano apenas de Angola, é muito importante dizer isso. E eu fiz questão de ler muito a imprensa espanhola e também os comunicados oficiais da Espanha. Por isso, eu posso dizer assim, com muita tranquilidade que os espanhóis estão celebrando muito essa aproximação. Então, os memorandos que foram assinados são memorandos estratégicos, mas eles são aqueles que podem ser publicados e que são vislumbrados imediatamente. O importante também é lembrar que quando determinados memorandos são assinados, milhares de outras perspectivas e possibilidades são abertas e isso estabelece um aprofundamento muito rápido na relação entre os países. E por isso eu falei que estou otimista e eu acredito que todos os envolvidos diretamente nesta conquista diplomática estão de parabéns. Wellington, nós vamos voltar assim a qualquer momento, vamos trazer aqui também outros assuntos ainda para abordagens, vamos olhar para algumas notas que fazem atualidade internacional. É uma vírgula naquilo que é a nossa interação e mais daqui a pouco eu volto a si. Combinado, estou aqui no plantão. Combinado.